Você já percebeu que muitas mulheres vivem cansado o tempo todo? É como se a gente já acordasse cansada, vivesse o dia tentando ser produtivo, continuasse cansada ao longo do dia e quando chegasse em casa a gente não conseguisse fazer nem mesmo cuidado com a gente. Como farmacêutica e estudante de nutrição, eu sempre me pergunto por que tem tantas mulheres cansadas assim, tão exaustas. E hoje eu resolvi estudar sobre isso porque eu também me incluo nessa parte de mulher exausta, de chegar do trabalho e muitas vezes não conseguir produzir nada, apenas deitar e tentar descansar. E mesmo descansando, às vezes eu já acordava também muito cansada. Essa é uma história comum entre todas as mulheres que estão aqui, né? E eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, pode pegar o seu chá. Hoje o meu chá é de amora com anis, tá? Então pode pegar o seu chá, vamos tomar juntas e vamos conversar um pouco mais sobre essa parte que intriga tantas mulheres ao mesmo tempo. E claro, uma dessas mulheres também me inclui eu. Então, como tudo nessa vida, a resposta não está em uma única coisa, nem em uma única vitamina, nem em um único hormônio. O que está acontecendo é que a gente precisa de energia para conseguir produzir e fazer todas as coisas com muito mais clareza. Mas alguma coisa nesse mecanismo acaba falhando e nós nos encontramos aí tão exaustas, com a cabeça tão atordoadas, pensando tanta coisa ao mesmo tempo e querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E eu falo que eu incluo nisso porque hoje mesmo eu queria fazer um doce almoço tudo ao mesmo tempo em 1 hora e meia. Consegui fazer, obviamente, mas eu acho que a cabeça que pensa assim, tão ligeira, tão rápida, não é uma cabeça tão saudável, tão bom. E é por isso que eu lancei o desafio Vire Sua Chave, e nele eu estou aprendendo a ser um pouco mais pacienciosa e usar o meu tempo com mais qualidade. E lendo aquele livro que eu falei para vocês, que é o Essencialismo, também estou aprendendo o que é de fato essencial na minha vida para que eu consiga produzir um conteúdo de qualidade, trabalhar com qualidade e ter uma vida, um relacionamento com mais qualidade. Mas, em torno disso tudo, como a gente já falou no começo, que não tem a ver com uma única vitamina ou um único hormônio, mas sim no processo em que gera essa energia, que deixa a gente toda bagunçada, a gente precisa primeiro entender o que é energia. E foi atrás disso que eu fui entender para trazer aqui esse conteúdo bem legal. Então, fica aqui no vídeo, vamos entender juntas e vamos mudar a nossa vida. Se Deus quiser, a gente vai sair dessas juntinhas. Quando a gente fala que está sem energia, basicamente a gente já pensa na disposição, né? Só que, na verdade, não é falta de disposição. Biologicamente falando, a gente tem uma célula que chama mitocôndrias. E as mitocôndrias, elas funcionam como certos tipos de usina do nosso corpo. Ela pega os alimentos que a gente come, os minerais que a gente come, junta com o oxigênio e forma a nossa moeda de troca, que é a ATP. A ATP, ela ajuda o coração bater, o corpo funcionar. Então, se você for pensar bem profundamente, você vê que tudo que a gente está fazendo agora, eu falando nesse vídeo, eu estou usando a minha moeda de troca, que é a ATP. E quando algum ingrediente falta, as mitocôndrias não conseguem fornecer a quantidade de ATP que a gente precisa, que é a nossa moeda de troca, e, consequentemente, a nossa fábrica começa a falhar. Então, se você for pensar de forma correta, a gente precisa de que todas as engrenagens, todo o nosso corpo esteja corretamente funcionando. Isso quer dizer que a gente precisa de uma quantidade certa de vitaminas, de minerais, uma quantidade de hidratação, uma quantidade de descanso e uma respiração saudável para que a gente consiga produzir essa molécula e ela consiga fazer essa moedinha de troca aí e fazer que a gente consiga pensar melhor, ter mais foco e produzir muito mais. Então, biologicamente falando, a gente precisa produzir a nossa moeda de troca, que é a ATP, a partir das mitocôndrias, e para as mitocôndrias funcionarem como uma usina, ela precisa de todos os ingredientes da nossa alimentação, mais o nosso oxigênio e, obviamente, a hidratação. Então, qualquer um desses nutrientes ou dessas etapas, a gente não vai funcionar corretamente e, obviamente, vai ter uma fábrica aí funcionando mal. Ou seja, mulheres cansadas e exaustas. Primeiros fatores que podem nos ajudar aí para ter mais energia é o sono. E por que o sono? A gente pensa que quando a gente vai dormir, o nosso cérebro apaga e tudo desliga, mas não é bem isso que acontece, tá? Quando a gente está dormindo, de forma menos aprofundada, tá, pessoal?
quando a gente está dormindo, o corpo aproveita para fazer ali uma limpeza e tirar aqueles metabólicos que não foram bons para o corpo. Então, tudo aquilo que você produziu durante o dia, que a gente não vai utilizar, que são os metabólicos, a gente ignora e joga eles na lixeira. Mas para jogar eles na lixeira, a gente precisa dormir bem. E o que acontece quando você não dorme bem? Você já acorda com a cabeça pesada, muito mais fadigada. E esse é um processo que acontece diariamente. Então, diariamente, se você for acumulando esses metabólicos e dormindo mal, é claro que diariamente você vai estar fadigada, exausta e cansada. Só que não adianta dormir só 8 horas. A gente tem que dormir bem. Então, às vezes, é melhor você dormir 6 horas ou 7 horas, mas dormir um sono que seja constante, do que um sono com várias interrupções. Obviamente, eu sei que aí quem tem bebê ou algum animalzinho que dá trabalho durante a noite não vai conseguir, a gente vai ter que trabalhar isso de outra forma. Mas aí, para as pessoas que conseguem, que podem dormir normalmente, precisam tentar fazer uma limpeza, uma higiene do sono para conseguir dormir de forma mais constante, tá? O sono constante vai ajudar o corpo a fazer essa manutenção. Sem sono constante, sem manutenção, você já vai acordar muito fadigado, tá? Então, o correto é você desligar as telas dos celulares umas meia hora, 1 hora antes de deitar, evitar a luz branca na casa durante a noite. Essas são algumas partes da higiene do sono. Eu acho que eu posso fazer um vídeo somente de higiene do sono, acho isso muito legal. Vou até anotar aqui pra gente fazer. E também não tomar cafeína após as 3 da tarde, porque mesmo que você consiga adormecer, pode ser que você fique acordando ao longo da noite pelo excesso da cafeína que você tomou. Principalmente se você toma um café de qualidade, obviamente tem muita cafeína e você vai acabar atrapalhando seu sono. Então, nas 3, no máximo 4 horas, já tirar aí todos os produtos que têm cafeína. Então, refrigerante que tenha cafeína, chá mate, chá verde, que tem cafeína, chá preto, todas essas coisas a gente já tem que tirar. Porque se a gente consumir, a gente não vai conseguir dormir bem. Então, esse é um dos primeiros fatores que vai ajudar as mitocôndrias aí trabalharem bem e formar a nossa moeda de troca, que é a ATP, tá bom? O fator, obviamente, é a alimentação, tá? Então, na alimentação, a gente vai comer proteínas, aminoácidos, carboidratos, enfim, coisas que vai ajudar a gente que vai ajudar as nossas mitocôndrias fornecer a nossa ATP, formar a nossa ATP, tá? Então, as vitaminas, como o ferro, que ajuda a transportar oxigênio, e sem oxigênio as mitocôndrias não conseguem fornecer a nossa moedinha de troca. Então, é essencial que a gente tenha uma alimentação muito equilibrada. Para vocês terem uma noção, o magnésio ele participa de centenas de reações enzimáticas, tá? Hoje em dia, os alimentos que contêm magnésio são menores do que nos tempos anteriores, até porque antigamente a gente tinha ali terras vulcânicas que ajudavam com o magnésio. Hoje, muitas das vezes, a gente tem sim que suplementar o magnésio, não recomendo suplementar sem instruções de um profissional, tá bem? Então, eu, como profissional da saúde, gosto de alertar que é importante observar o magnésio. O magnésio a gente não vai conseguir dosar em exames de sangue normal, todo mundo dá quase o mesmo valor, 2,40, 3, alguma coisa. Tem uma outra forma de dosar e um profissional de qualidade vai conseguir te ajudar a dosar de forma correta. Mas, já que você às vezes não vai conseguir fazer esse exame, ou vai ficar muito caro, ou na cidade que você mora não faz, ou não tem um profissional para te ajudar, o correto seria suplementar, beber bastante água de coco, que também ajuda. Comer algumas nozes, algumas castanhas, se você não tiver alergia, porque nozes e castanhas dá muita alergia em muitas pessoas, então tem que tomar cuidado. Mas o magnésio ele já participa de centenas de reações enzimáticas no nosso corpo, e é claro que uma delas é produzir a nossa energia, ajudar a nossa energia, assim como as vitaminas do complexo B também ajudam a nossa energia. Um exemplo que quase todo mundo tem aí um déficit que não é normal, tá? É comum, mas não é normal, que é o déficit de B12. Então, é uma das vitaminas do complexo B que acabam aí trazendo uma dificuldade gritante, principalmente no foco, atenção e concentração. Isso quer dizer que não está liberando energia suficiente para esses órgãos, como o cérebro ou o coração, enfim, não está liberando energia suficiente para que você consiga funcionar e não ficar exausta. Eu, como parte né, da saúde, vejo isso como uma epidemia praticamente, porque quase todo mundo que você vai olhar os exames está com falta.
O que é bem interessante é que a maior parte das vezes a gente trata a falta, né, dando injeções ou tomando, né, sublinguais, enfim. Só que a gente não trata o porquê que está caindo. Então, uma desbiose intestinal, uma alimentação inadequada, enfim, falta de sono mesmo também ajuda, né, a absorver melhor os alimentos. Se você dorme bem, obviamente, você vai ter mais energia e mais saúde. Então, quanto mais saúde você tem, mais quando você comer os seus alimentos, você vai conseguir absorver de forma melhor. Então, assim, é uma cascata. Sem os micros e macros nutrientes de forma correta, uma alimentação equilibrada, não quer dizer que você tem que comer 7 tipos de salada ou 10 tipos de frutas. Não é isso, tá, gente? É ter uma alimentação equilibrada e eficiente. Então, muitas das vezes aí a gente vê vários tipos de dietas diferentes para várias pessoas diferentes. Então, a gente não tem como padronizar uma dieta apenas para todo mundo. Então, se eu tenho o mesmo, você tem a mesma altura que eu, o mesmo corpo, o mesmo peso, você querer comer as mesmas coisas. Nós somos pessoas diferentes e exigimos vitaminas e nutrientes diferentes também, tá? E a quantidade, no caso, né? O resto vai ser praticamente igual, a menos que você não tenha nenhum problema. Se você tiver algum problema de saúde, obviamente também vai ser diferente, até a quantidade de sódio e potássio que você ingere no dia a dia, se você tiver uma pressão alta ou se você tiver algum outro problema de saúde. Certo? Por isso que a alimentação ou dietas muito restritivas, com baixo teor calórico que a gente precisa, obviamente vai baixar também a sua eficiência e vai trazer mais cansaço e mais exaustão, tá? Então, esse é o nosso segundo fator. E é claro que eu falei muito porque eu amo falar sobre esses fatores. Eu acho que esse tema é um dos temas assim que eu mais estudo, porque eu gosto demais. E foi muito fácil para mim pegar artigos e ler sobre isso. Eu acredito que uma hidratação constante, uma alimentação correta e um sono bom são as chaves para o sucesso, tá? E claro que faltou tomar sol, um pouquinho de sol pelo menos, gente, pelo amor de Deus. Tomem aí seu sol, sua vitamina D natural, em horários que são bons, tipo de manhã e no final da tarde. Eu adoro tomar sol de manhã, principalmente ao acordar. A gente já alerta o organismo aí sobre a produção de cortisol, que já amanheceu o dia, enfim. Hoje mesmo eu tô aqui numa luz natural à tarde, são 4 horas, e isso ajuda bastante o corpo a ficar mais regulado. Se eu ficar lá na sala escurinha, eu vou querer dormir e mais tarde meu sono não vai ser de tanta qualidade, tá? Então, outra coisa que é muito importante a gente saber é que o cérebro apenas 2% do nosso corpo, mais ou menos 2%, né, do nosso peso corporal, ele requer muita energia para funcionar. Ele pega aí uns 20% da nossa energia para que ele funcione muito bem. E é por isso que quando a gente não tem um sono de qualidade, não tem uma alimentação de qualidade, a gente acaba ficando sem foco, muito exausta, muito cansada, não consegue pensar direito, não fala palavra com palavra, enfim. Isso é porque o cérebro não tá tendo como receber energia, até porque ele gasta muita energia, então o corpo acaba não mandando, não demandando essa energia total para ele, e a gente começa a ficar ali muito confusa nas palavras, no modo quando a gente pensa, no modo como a gente fala, e não consegue estudar e não consegue ter foco. Então, às vezes você fala, mas eu almocei, mas você almoçou o quê, né? Essa alimentação teve carne, teve salada, como que foi? Ou você pegou ali um pastel de queijo e comeu? Que tipo de nutriente vai ter num pastel de queijo e um copo de coca, sabe? Então, eu sei que é muito bom, eu também gosto muito. A minha comida preferida é lanche. É uma das minhas comidas preferidas, porque eu tenho várias comidas preferidas. E eu sei que a gente tem que fazer algo ali equilibrado e saudável. O lanche é muito fácil de fazer saudável. Eu posso até gravar para vocês e colocar lá no meu Instagram uma receita de lanche saudável, que eu como quase toda semana, eu e meu marido. Então, assim, dá para você usar ali uma forma de comer bem e saudável e gostoso ao mesmo tempo, com certeza. Mas, obviamente, você precisa prestar mais atenção na forma como você está comendo e digerindo esses alimentos ao longo do dia, ver se você não tem nenhuma intolerância ou algo que você come que não é bom para você, porque o nosso cérebro demanda muita energia
E se você não tiver energia suficiente para mandar para ele, você não vai conseguir pensar, nem ler, nem raciocinar de forma correta. E eu acho que é isso que acontece com a maior parte de nós mulheres, até porque nós temos muitas funções. A gente trabalha fora, limpa a casa, cuida do filho, tem que estudar e tem que socializar, enfim, são muitas coisas, parece até um meme, assim, sabe? Quando eu vejo a nossa vida, eu fico igual a Nazaré, eu não sei nem o que fazer, sabe? Eu fico assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas eu sei que se a gente se organizar e ter um pouquinho de disciplina, a gente cumpre um pouco a cada dia e vai conseguindo passar por essa barreira, tá? Então, aí eu dei 2 fatores para você, que é um dos principais, e falando um pouquinho aí sobre o cérebro também, como que ele consome tanta energia e por que que a gente fica tão cansado. O estresse é um desses fatores, tá? Então, o que acontece? Antigamente, a gente precisava caçar para conseguir o nosso próprio alimento e fugir de predadores, certo? Esse era o nosso antigamente. Hoje, a gente parece que tem um leão correndo atrás. Então, a gente tem uma obesidade de informação, muitas notificações financeiras, problemas no trabalho, e tudo isso faz com que a gente libere muito cortisol e muita adrenalina. Até quando a gente vai falar coisas importantes com alguém, a gente chega às vezes a tremer, né? De medo, sem entender o porquê. Mas isso quer dizer que a gente está sobre um estresse. Então a gente precisa regular esse estresse, porque o estresse atrapalha demais a gente produzir as nossas ATP corretamente, ajudar a mitocôndria a produzir ATP corretamente. Então vocês estão vendo que tudo está baseado numa pequena célula de mitocôndria. Eu vou deixar pequena, mas ela é tão, mas ela não é nada ingênua. Ela quase ocupa o nosso corpo todo ali para fazer com que a gente funcione de forma corretamente. Com o estresse acumulado, a gente vai acabar não dormindo corretamente, não nos alimentando corretamente, e tudo isso vai virando aquele ciclo que a gente já conhece, que eu sempre falo aqui com vocês. E o desafio Vire Sua Chave foi exatamente para eu tentar sair um pouco desse ciclo e deixar o meu corpo um pouco menos em sinal de alerta. Eu quero sair do sinal de alerta. Outro fator aí que pode prejudicar é o nosso ciclo menstrual. E é claro que é um fator muito ignorado, porque a gente não funciona da mesma maneira todos os dias. Então, ali, quando a gente está antes da menstruação, que é a nossa fase lútea, a gente costuma ficar mais sem energia, porque a gente já está ali com um pico de hormônio diferente. Na nossa ovulação, a gente tende a sentir mais energia, mais euforia, mais ansiedade. Pode acontecer, principalmente se estiver desregulada, né, ali a nossa progesterona e também o nosso estrogênio. Então, se o nosso estrogênio e progesterona estiver desregulado, o ciclo todo a gente vai sofrer. Ou com muita energia ou com pouca energia. Então, o correto é regular ele para que a gente consiga se sentir melhor ao longo dos dias. Mas entender que a fisiologia feminina não funciona da mesma forma todos os dias também já ajuda a gente a se concentrar melhor nos trabalhos, nas coisas que a gente tem que fazer em épocas que realmente a gente está mais animada. Então, obviamente, quando você está ali antes de menstruar, na sua fase lútea, que a gente chama, você tem menos disposição, menos energia, mais cansaço, mais melancolia. Logo, quando você menstrua, você já está mais sensível também, às vezes sente uma dor, uma cólica, que também é comum, mas não é normal, tá? Sentir cólica. E também, depois, ao longo desses 2 ciclos, você inicia uma outra parte do ciclo, que é a nossa folicular, que a fase folicular você já começa a ficar mais animada, cheia de ideias, com mais disposição. E a ovulação, que pode acontecer de ficarem ansiosos, e é o que anda acontecendo comigo, tá? Essa ansiedade vem porque eu tô num passo importante na minha vida agora, e esse passo vai comprometer o meu futuro. E na fase folicular, na fase da ovulação, eu costumo ficar muito ansiosa. Mas vai dar tudo certo. Esse canal faz parte também dessa nova fase. E eu quero falar mais sobre o ciclo menstrual num vídeo dedicado para ele, tá? Então, em breve eu quero falar sobre isso. Então, a gente vai falar sobre a regulação do sono e sobre o ciclo menstrual. Eu já deixei anotado para a gente conversar mais sobre isso. Mas ele também interfere na nossa produção de energia, na nossa ATP, na nossa moeda de troca, tá bom? O que eu gostaria de deixar de aviso nesse vídeo: o cansaço, ele não é uma doença. Ele é um sintoma, é um aviso de que algo ali no seu corpo não está correto. Claro que ter dias que realmente a gente está muito cansado por conta do trabalho, das coisas que a gente teve que efetuar ao longo do dia, obviamente é normal, tá? Mas eu estou falando daquele cansaço persistente, que você acorda cansada, trabalha o dia todo cansada, retorna para casa cansada e não consegue descansar. Então, eu sei que algumas outras coisas, como deficiência de B12,
anemias, depressão, ansiedade, enfim, elas devem ser avaliadas por um especialista, por um profissional da saúde, e elas podem causar essa canseira também toda, um problema na sua adrenal, enfim. Só que antes de você procurar ajuda, eu gostaria que você se perguntasse, né, como está o seu sono, se você se alimenta bem, se está se hidratando bem. Que eu já fiz um vídeo sobre hidratação, ela é muito importante para nossa energia. Se você está saindo das telas, se você está ficando muito no Instagram, se você está rolando os vídeos toda hora, sem assistir um conteúdo que vai te trazer de fato alguma informação relevante. Se você está conseguindo descansar, se você está mantendo o seu estresse ali controlado. Então, são muitos fatores que a gente deveria se preocupar ao longo dos dias, porque a nossa eu do futuro vai agradecer ao nosso eu do passado por ter se alertado e modificado a nossa estrutura de vida para que a gente consiga ter mais qualidade. É claro que se você quer exigir produtividade do seu corpo, você precisa primeiro dar o combustível para ele. E esse combustível é exatamente alimentação, sono de qualidade, tomar sol, eu acho que isso é muito importante também, tomar bastante água, se alimentar bem, eu já falei alimentar, né? Mas se hidratar bem, ter momentos de descanso e, claro, reservar momentos para você produzir, estudar, enfim. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha entendido que muitas vezes você está exigindo demais de um corpo que você não fornece o combustível necessário. Uma coisa que eu sempre gravo comigo, que não adianta você exigir do seu corpo algo que você mesmo não está fornecendo para ele. Então, você quer que ele seja produtivo, que ele seja ligado, hiperfocado, mas cadê a sua alimentação correta? Cadê a sua hidratação? Cadê o seu descanso? Então, acho que tudo isso faz parte de um corpo saudável. É claro que eu sei que há momentos na vida que existem altos e baixos e que a gente não vai conseguir manter o nosso equilíbrio. Eu sei, gente, eu sei disso, eu vivo isso, por isso que eu falo. Mas se a gente conseguir se controlar e manter ali o equilíbrio na nossa alimentação, no nosso sono, na nossa vida, um controle do estresse, obviamente, quando algo acontecer, vai ser muito mais fácil a gente lidar. Então, eu espero que vocês continuem aqui comigo. Pode deixar sugestões aqui de vídeo para que vocês queiram que a gente fale mais sobre. E é um prazer gravar esses conteúdos, eu gosto demais. Cada vez mais eu estou me soltando e conseguindo falar diferente, falar mais solta e mais confiante daquilo que eu já sei. E é isso. Eu espero que no próximo vídeo a gente se encontre por aqui também. Então, até o próximo. Tchau!